estou bem ansiosa para saber como é que eles vão abordar a análise do filme, pensar também, né, o filme nessa mostra de 68 e depois. E o que me suscitou, assim, muito pensar a questão do trabalho, né? 68 na França e no Brasil, acho que são contextos distintos, mas tem alguns aspectos que a gente pode relacionar. E essa questão do trabalho, de pensar 68 ali talvez como um marco do início, né, do esgotamento do Fordismo, e como é que esse mundo do trabalho veio se transformando. Acho que o Arábia é um filme que traz isso muito para a gente, né? Pensar o trabalho hoje, e o ABC da greve também naquele momento, né, no fim da década de 70. E isso traz a gente para esse contexto de hoje, né, que é pensar o que é a classe trabalhadora, como que a gente se vê, né, como é que cada trabalhador está disposto a se organizar e tem suas redes, enfim. Nesse momento que a gente está da greve dos caminhoneiros, fico pensando que entender, né, a heterogeneidade da categoria dos trabalhadores é muito importante, dos caminhoneiros é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, né? São muitas formas ali de relações de trabalho, de emprego, empregador-empresa, enfim. E uma outra questão que o filme certamente traz, né, para a gente, que tem a ver com a figura do presidente Lula. E pensar também em 68, a gente teve uma discussão muito bonita na Sexta Valente, não sei se algumas pessoas estiveram aqui presentes na terça-feira, mas que esse significado de 68 muito relacionado à ideia da liberdade, né? E ver o Lula preso hoje, o que é esse cerceamento dessa liberdade tem muitos sentidos para a gente, né? Sentido dessa liberdade sindical, enfim, mas de uma liberdade concreta da democracia no Brasil e, sobretudo, desse sentido da liberdade da gente poder sonhar, né, de construir um futuro diferente. Então, certamente é um filme que vai abrir, tem muitas chaves aqui da gente começar essa conversa. Então, vou passar aqui para o Afonso, para as provocações dele. Boa noite. Peguei o rabo de foguete de ter que falar primeiro e antes do Luiz, assim. Dei um azar no sorteio, mas vamos lá. Bom, sim. São muitas coisas mesmo assim que vêm com esse filme, assim, é como se, sei lá, é como se um país visse é como a gente, parece que aquela situação que a gente vivencia todo mundo de ver uma foto antiga, né, de si próprio, só que é ampliado na escala de um país, de uma nação, assim. Você vê, na verdade, um 3x4 de como você era na sua juventude, que na verdade se revela muitas perdas e muitos anos passados. O que eu acho, assim, uma coisa que, não sei, que me chama a atenção muito, assim, no filme, que eu acho que talvez seja a coisa mais, principalmente pensando que dentro da cinematografia do Leon, dentro desse filme, dentro em relação com os outros filmes que o Leon fez, é que eu acho que é o filme mais exemplar de uma dinâmica que eu acho que está sempre na obra do Leon Hirschman, que é uma espécie de oposição entre essa utopia do encontro, utopia de um compartilhamento, e a outra face da moeda, que é a solidão. Voltou? Então. Enquanto que, na verdade, assim, quem faz a mediação entre os dois polos é o capital, entendeu? É muito comum, assim, você ver nos filmes do Leon, assim, um cineasta tão aguerrido, tão politicamente engajado, tão dedicado à mobilização política. É engraçado que, se você pensar, existem algumas recorrências, assim, na obra do Leon, que essas tentativas de contatos entre classes, entre pessoas, entre agentes, sobretudo entre classes, e, ao mesmo tempo, também uma presença de um certo fantasma da solidão. Para mim, esse filme faz par direto assim com São Bernardo, que é muito estranho, porque é o único filme que o Leon deliberadamente tratou um patrão, adaptando o livro do Graciliano Ramos, que se dedica a ser um fazendeiro, que o próprio diz na sua própria narração inicial, que também abre o livro: o meu fito na vida foi se apropriar das terras de São Bernardo. Então, o sujeito que dedicou a sua vida, a sua existência, a se tornar um proprietário, a se tornar alguém de posse. E esse filme é um filme sobre os trabalhadores. O filme é aqueles que são empregados dos homens que detêm as posses, entendeu? E eu acho interessante porque o São Bernardo é, para mim, o oposto polo disso, que ele termina com um off. Isso é muito bonito, que tudo bem que é tudo o texto do Graciliano, mas é muito interessante no São Bernardo ver o que o Leão escolhe para colocar no filme. Ele não pega todos os textos do filme.
E tem um off no filme que, na parte final, em que o Paulo Honório fala: eu nem sempre fui um sujeito cruel e egoísta. A profissão que me deu essas qualidades ruins. Ao contrário, existe o outro polo da obra do Leon Hirschman, ao qual eu acho que tem tudo a ver com o ABC da Greve, que começa no Pedreira de São Diogo, que é um episódio que ele faz do 5 vezes Favela, que é um grupo de operários de uma pedreira, que recebe a missão de implodir um barranco, e esse barranco, em cima dele tem uma favela. E aí eles ficam naquela situação complicada de, porra, a gente, se fizer isso, a gente pode morrer, a gente vai perder casa. E existe uma cena exemplar em que eles fazem lá uma espécie de escada improvisada para permitir com que o trabalhador converse com o favelado. A cena ela é narrativa, tem dois personagens, o trabalhador e o favelado, só que ela é absolutamente simbólica. Isso é simbólico da utopia do Leon Hirschman, não só do cinema do Leon, mas também de todo o movimento político, acho que envolto ali no Partido Comunista Brasileiro, toda uma utopia que tinha ali naquele Brasil sessentista de fazer com que o trabalhador conversasse com o favelado, de que eles conseguissem identificar ali uma pertença e uma identidade compartilhada. E eu acho que o ABC da Greve é o nível mais problemático e que ele vai complexificando essa questão das identidades e das conversas, desses diálogos que o Brasil tanto precisa, e leva para entender o que é o trabalhador, o que é o trabalho dentro dessa sociedade e quais que são as conversas necessárias para acontecer nesse filme. E eu acho que é interessante, que eu li uma entrevista dele, estou caçando um pouco para ler sobre o filme antes de vir, e tem uma entrevista que ele dá para o Alex Vianney, em que o Leon não montou o filme, ele morreu antes de montar o filme, e ele deixou algumas indicações, tinha alguns planos de montagem do filme, e ele disse que pensava a montagem do filme em 3 rios, em que esses 3 rios era evidentemente um símile, um espelho do que o Leon pensava, a análise dele da sociedade brasileira, em que ele pensava que era preciso ter um rio dos empresários, o rio do regime militar e o rio dos trabalhadores. Dessa divisão tripartite era básica. Depois ele pensava em subdividir mais esses blocos para entender o que cada um dessas linhas tinha de particular, de complexo dentro delas mesmas. E o que eu acho mais interessante é que nesse filme, a partir do momento que ele entra no rio dos trabalhadores e vai tentando entender o que compõe o trabalhador, o que é, vai identificar onde esse povo mora, vai se demorar assim nas favelas, vai dizer e mostrar e naquelas entrevistas de um modo até mesmo didático, assim, olha só, esse povo mora aqui, esse que mora aqui é o povo que ganha menos, esse povo que ganha menos trabalha sempre do lado das fábricas, tem aquele plano exemplar, que a gente sai da favela e chega na fábrica, mostrar que todo mundo está ali amontoado, aninhado perto do lugar de trabalho. Eu acho que existe ele vai, além de identificar o que é o trabalhador, ele vai pensar que existem outras formas e necessidades de diálogo na sociedade brasileira, e ele vai convocar, que era o que acontecia também. Então, o Leon estava reproduzindo ali um estado das coisas que, por exemplo, gera o PRT, que é uma necessidade de que a sociedade brasileira dialogue de maneira mais complexa, em que algumas identidades diferentes conversem e elas consigam compartilhar um projeto comum de nação. Então, o lado dos trabalhadores, o rio dos trabalhadores no filme, no ABC da Greve, ele tem os artistas, ele tem a igreja, ele tem o cinema, ele tem outras vozes convidadas para poder estar junto com a questão do trabalho. E eu acho que isso, principalmente pensando que ele estava, nessa época, preparando o ABC da Greve, Eles Não Usam Black Tie, e pensou e sentiu, naquele momento, que era mais importante para ele menos estudar dramaturgicamente o texto de João Francisco Guarnieri e ver os trabalhadores lutando de verdade em loco no ABC, que você vê que existe essa linha da obra do Leon Hirschman, que ele vai progressivamente complexificando e dando mais nuances a essa espécie de utopia política que está sempre na obra dele, desde o Pedreira de São Diogo, que é a necessidade de que as classes e diferentes identidades no Brasil conversem e consigam identificar e achar um espaço em comum de convivência. E eu acho que isso é fundamental porque a gente consegue perceber isso mais claro no filme que ele filmou, O Patrão. E o Patrão, com esse estado de solidão absoluta, em que a profissão roubou tudo dele, roubou inclusive a própria pertença. Eu acho que isso a gente consegue ver em toda a obra do Leon Hirschman. Eu acho que aqui no filme que a união, o diálogo, a pertença é mais forte. Eu consigo entender o quanto que o Leon
Às vezes os filmes dele são assombrados por esse fantasma da solidão, e isso tem um pouco no final. E essa virada do filme, na narração, na própria figura do Lula puxando para frente, dizendo assim, isso aqui não é uma derrota. Porque a solidão, o estar sozinho, se perder, é o grande mal. Porque o grande mal é que a solidão é o espelho ideal do capital, entendeu? É o capital que vai introduzir a despertência, que vai introduzir a ausência de diálogo, que vai introduzir o individual. Esse é o maior problema do capital, e eu acho que isso eu consigo perceber no Leon Hirschman. Assim, em resumo, eu sinto para ele, principalmente nesses momentos em que, nos finais do filme dele, existe essa oposição entre essa solidão e o espaço de diálogo, de pertença, algo a ser compartilhado, é de que o preço maior que o capital cobra é na alma. E eu acho que isso está no final de São Bernardo e, sobretudo, está no final do Eles Não Usam Black Tie, quando, depois da greve arrasada, depois que o personagem do Richelli, que é o filho do casal da Fernanda Montenegro com Gianfrancesco Guarnieri, é o fura-greves, é aquele que rompe a unidade trabalhadora, o que resta? Qual que é a única saída possível quando seu amigo foi assassinado pela polícia e quando seu filho se tornou um fura-greves porque ele precisa comprar um carro novo? A cena final é exemplar, os dois juntos na cozinha começam a catar feijão. É alguma coisa que se pode fazer junto para que a vida continue, é alguma coisa que se pode compartilhar, algum gesto, algum diálogo, algo que consiga contrapor essa tendência absurda e essa tendência inexorável do capital, que é nos deixar cada vez mais sozinhos, cada vez mais isolados, sem entender que temos algo a compartilhar e que temos algo que pode ser buscado só em comum. Alô? Boa noite. Para mim é alegria também estar aqui, apesar de tudo, né? Hoje com a Luísa e com o Show. E ficou difícil, porque ele falou tão pouco e tão bem, que aí complicou para mim. Eu tinha pedido. Mas antes de falar um pouquinho sobre o filme e sobre o contexto, eu queria dizer que há cerca de 10 dias eu assisti o Arábia, lá em São Paulo, porque eu passo a semana em São Paulo e venho toda semana para cá, tem casa no Jaraguá, né, para não perder a condição de mineiro, que por vocação e destino, então a gente tem que manter. Né? Mas eu assisti o Arábia e queria dizer, não é só por gentileza, ainda que a gentileza seja uma virtude socialista, na minha opinião, que foi um dos filmes mais bonitos e mais fortes que eu vi nesses últimos anos. Né? E renovou uma coisa que tem, é claro que o filme de hoje é um documentário, né? Mas, e o Arábia é ficção, mas é a força da arte como inteligência do país. Né? A paixão de conhecer, de entender o país, de interpretá-lo. Né? Tem certas coisas, eu sou dessa opinião, embora seja mais ligado com as coisas de literatura, tem certas coisas que o discurso racional, analítico, acadêmico não alcança. E, de certa forma, só a arte alcança. Assim, certas contradições, certas funduras. Né? Então, eu estava aqui assistindo esse filme de novo e pensando também no Arábia. Enfim, não sei se todo mundo já viu, se não viu, devia ver, porque, além de ser uma coisa de Minas Gerais interessantíssima, né? Ouro Preto, Valadares, Montes Claros, é impressionante, o mundo do trabalho. Bem, mas sobre o filme, eu não sou, evidentemente, não tenho a capacidade, o conhecimento, inclusive técnico, né, do que ele falou, mas algumas coisas que eu queria destacar. A primeira é que não é um filme sobre um líder, né? É um filme sobre um movimento coletivo. E isso não é fácil, não. Nós tivemos no Brasil vários filmes, vários documentários sociais e políticos que acabaram transformando movimentos coletivos em uma espécie de suporte, uma espécie de palanque para um líder. Né? Esse filme dá a dimensão do líder, mas, ao mesmo tempo, tem muitos personagens, né? Tem muitos atores
nesse filme. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Ele é contado do ponto de vista das pessoas e não da direção do movimento. Nós temos muitos documentários no Brasil que são contados do ponto de vista da liderança, né? E as pessoas são um pouco plateia dos processos. Não é o caso aqui. E isso acho que é um talento artístico, mas também político do Leon Risch. Eu sempre gostei muito dos... Ele não simplifica, nenhum filme dele simplifica as coisas. Não são panfletos, nunca, né? São filmes que têm contradições, que narram contradições. E aqui também. Ele poderia ter omitido, né, essa contradição que até hoje o Lula fala sempre, que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Se propunha voltar a trabalhar naquele momento ou não, dar o que foi chamado de trégua ou não, né? Porque quem já participou de greve, aqui deve ter muita gente, se não todo mundo que já participou. É facílimo começar uma greve e dificílimo encerrar. Uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida é concluir bem, né, uma greve. E o filme mostra as contradições. Agora é curioso, porque o narrador, que é o Ferreira Goulart, né, que teve uma evolução política própria no último período, sem deixar de ser um grande poeta, porque isso também é possível, né? Isso é possível e é muito comum, que um grande artista adote posições conservadoras sem deixar de ser um grande artista. O que dificulta muito, mas é possível e é verdadeiro em muitos casos, né? Alguns dos maiores poetas do século XX apoiaram o fascismo, né, o nazifascismo, e não deixaram de ser grandes artistas. Eliot e Yeats e tantos outros, né? Hein? Pound, Pirandello, né? Enfim, mas não é o nosso assunto principal aqui. Mas tem um momento que fala de derrota, mas mesmo do ponto de vista material, esse movimento, a reivindicação era de 70% mais ou menos, e a conquista ficou entre 58 e 63 para o conjunto da categoria. Mas naquele momento era tudo ou nada. Não havia experiência muito de luta sindical, né, por causa da ditadura. Então, ou você conquistava exatamente o que reivindicou, ou parecia derrota. Mas, do ponto de vista das conquistas econômicas para os trabalhadores, foi uma greve ultra vitoriosa. A derrota é porque o sindicato estava sob intervenção e teve que ser, né? O acordo não incluía a imediata retomada da diretoria e tal. Mas é engraçado, porque mesmo com essas conquistas todas, o próprio Lula fala que o acordo era ruim, era péssimo, né? Mas não era. É porque, se naqueles primeiros anos ali, final da ditadura, início da redemocratização, se não se conquistava exatamente o que tinha sido reivindicado, ficava parecendo que tinha sido uma derrota, né? Bem, uma observação sobre o filme é essa. A outra, eu acho que é assim, a capacidade que eu, pelo menos, acho muito bonito. O filme tem tempos muito dinâmicos e tempos muito, muito lentos, né? Assim, e isso dá uma riqueza, pelo menos eu sinto como uma riqueza artística, um impacto em quem está assistindo, muito forte. E outra coisa é essa, que já comentou, né, essa diversidade. Eu mesmo, que fui a São Bernardo muitas vezes, e fui, inclusive, no ano seguinte, já como por causa do movimento de professores aqui, que o pessoal me convidou para ir lá, participei de uma assembleia na Vila Euclides, e o Lula falou o seguinte, que o movimento de São Bernardo estava tendo um vastíssimo apoio no Brasil inteiro, que até os professores de Minas. Então, eu era ali uma espécie de símbolo da coisa mais atrasada que poderia haver no país, né? O professorado de Minas Gerais. Mas, enfim. Mas as favelas. Essa não é a imagem de São Bernardo. Vários filmes foram feitos sobre São Bernardo.
e não mostravam esse outro lado, digamos assim. Mostravam a classe trabalhadora, mas não mostravam a marginalidade social, urbana, né? Eu tenho a impressão que é o único filme que eu já vi sobre São Bernardo que mostra essa dimensão. Os outros ficavam muito no conflito classe operária, empresariado industrial e tal, né? Depois, uma coisa que é muito... A última coisa que eu queria falar sobre o filme é a capacidade do Leon Richter de mostrar o rosto das pessoas, né? É um negócio assim... E não só dos líderes, de novo. Aliás, os líderes estão muito misturados. Tem aquele que levanta o braço é o Djalma Bon, de quem eu fui, aliás, mineiro de Medina, e emigrado, né, para o ABC. Djalma foi deputado junto conosco, foi o meu líder na primeira bancada do PT. E ele está ali misturado com os outros. A imagem, né, vai mostrando todo mundo assim, né? As mulheres falando na fábrica, né? Eu estava comentando com a Luísa aqui no filme que naquela época não se falava companheiros e companheiras. O plural masculino abrangia o conjunto, né? E não gerava problema nenhum, aparentemente, pelo menos. Não havia ainda a reivindicação pública, né? Hoje a pessoa corre sério risco, corretamente, aliás, se não trabalhar essa dupla dimensão, né? Bem, isso sobre... Agora, tem alguns aspectos que talvez o pessoal mais novo aqui não lembre. O bispo que está celebrando a missa ali é o Dom Cláudio Umes, que era bispo de São Bernardo, que depois foi cardeal de São Paulo, e foi a pessoa que propôs ao Papa Francisco que se chamasse Francisco. Porque o Dom Cláudio é franciscano, e trabalhou, ele era uma espécie de ministro do Papa anterior, da congregação dos padres, e ele estava em Roma como cardeal, e foi um dos articuladores da campanha do Papa Francisco, né? E quando o novo Papa apareceu na capela, como é que chama? Não sei como é que chama aquela... Enfim, lá em Roma, na praça, assim, quem estava do lado dele era o Dom Cláudio Umes, que é esse... E é curioso porque o Dom Cláudio nunca foi um homem de esquerda. Teologicamente é bastante moderado, nunca foi ligado à teologia da libertação, nada disso. É bastante moderado do ponto de vista religioso, mas com muita sensibilidade social. E nesse movimento havia muito apoio desse tipo, né? Muita gente que apoiou, indo a São Bernardo, como Vinícius de Moraes, fazendo shows lá em São Bernardo, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, né? Gente que às vezes não era de esquerda, não tinha nada a ver com o movimento sindical, mas se identificava com a causa, né? Tanto dos direitos salariais dos trabalhadores, quanto daquilo que o Lula estava dizendo que não era. Porque a tática do movimento naquele momento implicava em dizer que não era um movimento abertamente político, quando, na verdade, não tinha nada mais político, né? Aquela greve e as outras que se sucederam no Brasil no mesmo período contribuíram muito para enfraquecer e derrubar a ditadura, né? O fato do governo federal ter voltado atrás, e voltou, o governo, na verdade, foi derrotado, né? Entre outras coisas, na minha modesta opinião, pela habilidade, pela astúcia do movimento, que o filme também mostra, um ir e vir, né? Talvez, se a greve tivesse continuado, pudesse ter sido derrotada assim, pela violência, né? Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte, as pessoas... Velho aqui não tem ninguém por definição, né? Mas as pessoas mais jovens talvez não se recordem que, naquele mesmo ano, em Minas, nós tivemos uma greve operária em João Molevade, dos metalúrgicos João Molevade, até um pouquinho anterior a essa de São Paulo, mas como era um sindicato do interior, né? E uma categoria numericamente pequena, de 3 ou 4 mil trabalhadores, liderada por um grande sindicalista, o João Paulo Pires de Vasconcelos,
também um excelente sindicalista, que conhecia muito bem o processo de produção, como parar uma fábrica dentro da fábrica, né? O que era a chave ali dentro da fábrica para garantir que a produção fosse interrompida, né? Naquele mesmo ano, nós tivemos em Belo Horizonte um movimento fortíssimo, que, aliás, foi a primeira vez que o Lula veio a Belo Horizonte, dos pedreiros. Um movimento de milhares, dezenas de milhares de pedreiros que fizeram arrastão pela cidade, se reuniram no campo do Atlético, que é onde hoje é o Diamond Mall, né? Que era o campo do Atlético ainda, e estavam todos contra a diretoria do sindicato, que era muito pelega. E a dúvida era se queriam que continuasse a greve ou não, a greve dos pedreiros em Belo Horizonte. E o diretor do sindicato, chamava Pizarro, presidente do sindicato, mandou separar. Quem fosse a favor da continuidade da greve ficava de um lado do campo e da arquibancada. Quem fosse contrário ficava do outro. E choveu tijolo de um lado para o outro, porque a irritação de uns com os outros, né? Mas houve vários arrastões, eles saíam assim, milhares de pedreiros pelas ruas do centro, muito pânico também. E ali morreu um operário, o Horacílio, um pedreiro. E nessa, o Lula veio a Minas, e nós tínhamos feito o movimento de professores, né, de professoras, sobretudo, que foi um movimento predominantemente de mulheres professoras. Mas estávamos acompanhando e tudo. E naquele mesmo ano houve o nosso movimento, em 79, que foi uma greve de 200 mil pessoas no estado inteiro na área de educação pública. De professoras, professores, 90% mulheres, mas também de faxineiros, cantineiros, porteiros, o pessoal braçal das escolas. Eu até estava comentando aqui com eles que eu conheci o Lula, porque o alemão, vocês viram um alemão que falou aqui, é de Divinópolis, nasceu em Divinópolis, depois foi trabalhar em São Bernardo do Campo. E aí, em agosto, parece, de 79, eles nos convidaram para uma atividade em Divinópolis, que era metade de metalúrgica e metade de professores. E eu até conheci o Lula lá, porque depois da atividade teve um almoço, e ele me convidou até para ir participar das coisas de novo sindicalismo, coisa que eu só pude fazer um mês depois, porque nós não tínhamos sindicato, tínhamos feito uma greve sem sindicato. A greve é que criou o sindicato. No caso de São Bernardo, não foi o sindicato que criou a greve também, não, né? A categoria criou a greve, mas, de qualquer forma, lá havia sindicato, estrutura, uma certa base, prédio, né? Aqui a gente não tinha nada disso, não. Foi uma greve completamente espontânea. Mas eu queria dizer o seguinte, é claro que essa greve foi a mais importante do Brasil naquele período, né? Mas o movimento sindical brasileiro estava nascendo, por exemplo, no Pará, já havia movimento de trabalhadores rurais, em Santarém, sobretudo em Santarém, no sudoeste do Pará, em outras regiões do país, né? No nosso caso, de educação pública, de bancários no Rio Grande do Sul, com Olívio Dutra e outros, né? Que também não era uma coisa de lideranças. No caso de Minas, foi o movimento que criou as lideranças, e não as lideranças que tivessem criado o movimento. Mas, enfim, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que é muito atual esse filme, né? Sim, ele é muito atual. Tem um momento que o Lula diz ali, o sindicato não é a sede. Não é isso? O sindicato não é a sede, o sindicato não é a diretoria, o sindicato são os trabalhadores. É muito parecido, inclusive, com o discurso que ele fez no próprio sindicato, na sua despedida provisória, né? Outro dia eu fui numa exposição lá em São Paulo, que está no museu não, chama-se Instituto, né, Moreira Salles, está ocupando um andar inteiro, e uma parte dela foi coordenada pela Heloísa Starling, nossa companheira aqui, professora da UFMG, né, que foi injustamente perseguida, inclusive, pela polícia política, né, que o Brasil agora voltou a ter uma polícia política. E a exposição lá é sobre a violência na história do Brasil, mostrando como a violência não é uma exceção.
né, a repressão, o uso da violência, né, inclusive para tratar de questões sociais, de movimentos sociais, como a violência é constitutiva da conduta das elites no Brasil. Só não há violência quando as elites consideram que ela não é necessária, né? Que por meios não violentos é possível perpetuar seu poder, sua força. Né? E a violência no filme é muito latente, né? Assim, e patente também, mas, sobretudo, mais latente, no sentido que é uma violência que ela vai percorrendo os ambientes, assim, né? Não é tanto de alguém batendo em alguém, mas é o poder. É o poder como violento, né? Intrinsecamente violento. Era isso que eu queria dizer. Naturalmente, nesse momento da vida brasileira, a gente gostaria de falar um monte de outras coisas, né? Mas, pela própria manifestação das pessoas que estão aqui, quando o nosso companheiro Pedro, né, abriu a sessão, dá para a gente perceber que não é, pelo menos, necessário. Mas eu queria encerrar voltando ao início. A força da arte, né, a força do cinema, da literatura, da música, né, para transmitir coisas que, às vezes, o discurso científico não consegue chegar lá. Né? Não fica, é uma coisa que está além. Né? E aqui é muito forte. Inclusive a ideia de que ninguém consegue deter a luta de um povo. Né? Tem derrotas, tem vitórias, tem avanços, tem retrocessos, mas que é uma coisa... e não estou falando de nenhum voluntarismo histórico, nenhum idealismo histórico, não. É que as contradições brotam da vida. Né? Aí é muito visível isso. Os operários não falam de ideologia. Falam da vida prática e das suas necessidades, dos seus problemas, das suas dificuldades. Né? E não demonstram medo. Eles até falam de medo, né? Mas não demonstram medo nenhum. Eu, pelo menos, não vi em nenhum dos... as mulheres falam de medo, mas falam rindo. É muito interessante. Bem, obrigado. Vocês todas participaram da greve? Eu participei. O que vocês acharam, hein? Achei uma boa. Boa, né? Eu Se precisar, vocês fazem de novo. Se precisar, eu tô dentro da greve. Eu também. Se Deus quiser. Olha, eu acho assim que... começando pela pergunta, pelo que o Augusto tinha colocado, assim, o que eu acho que tem também é o tema da mostra, né? Então vamos... É interessante passar por isso, assim, que eu não sou um estudioso, não sou historiador, não sou uma pessoa que tem um conhecimento super profundo sobre o que foi o Maio de 68, não tenho. Mas, sei lá, assim, de alguma coisa que eu acho que eu consigo aprender do que teve no Maio de 68 como característica fundamental para a mobilização política, para o pensamento político, sobretudo do Ocidente, que eu acho que foi uma grande luta contra a autoridade, contra a ideia de autoridade, contra a figura da autoridade. Então, essa espécie de configuração horizontal da mobilização, ela tem muito a ver com isso, entendeu? Outra coisa que eu acho importante, que se conecta com a sua pergunta, que tem um pouco a ver com o que eu estava falando, que eu acho que tem tudo a ver com o cinema do Leon Hirschman, que tem também em 68, é de que, para mim, existe uma relação, as reivindicações de 68, no que eu consigo acompanhar, tem sempre também um ponto, um lastro, assim, um negócio existencial muito forte. Eu sempre saio com a impressão de que, quando eu começo a sacar o que é mais de 68, vou vendo também como é que isso foi para a arte, como é que, o que saiu daquilo ali, eu sempre saio com a impressão de que era uma espécie de acordo geral da sociedade, que só existe uma vida justa com um mundo justo. Eu acho que isso é importante, de entender que essas duas dimensões elas estão conectadas, assim, a dimensão do que é a vida, as questões materiais, o trabalho, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que faz as pessoas fazerem, saírem de casa e continuarem existindo, e pensar que isso tem uma dimensão de existência muito forte, e que essa dimensão, às vezes, é cada vez mais apagada. Então, acho assim que... eu não tenho capacidade de pensar em termos políticos do que seria esse descentramento.
essa atomização, né, essa não horizontalidade, por exemplo, ali, contra a autoridade de 68, o que isso traz para hoje? Assim, porque eu vejo que a gente está numa encruzilhada política mesmo, e acho que essa luta contra a autoridade ela continua. O estado endêmico da política mundial hoje é tentar entender quais são as vozes autorizadas a guiarem outras vozes, quais são as vozes autorizadas a falarem, onde está o poder e quem que pode exercê-lo, entendeu? Acho que esse é um grande questionamento de esquerda no mundo hoje. No Brasil, desde 2013, a gente vem enfrentando outras camadas e outras facetas dessa investigação, de tentar entender, então, quem que é que pode nos guiar, quem que pode nos representar. Essa palavra de representação política ela começa a ficar muito forte. Então, acho que a gente está numa espécie de encruzilhada. Eu acho legal voltar a esse filme, porque, assim, eu acho que, aí, pessoalmente, eu acho que a gente chegou no momento do Brasil em que é preciso não perder algumas coisas. Eu acho que, na verdade, a maior contribuição a gente precisa não só não perder, lembrar algumas coisas. Eu acho que a maior contribuição, para mim, do discurso final do Lula, de tudo isso que aconteceu, sobretudo com o seu discurso final, e com aquela foto emblemática, né, dele nos braços, que o jovem tirou lá de cima das janelas do Sindicato de São Bernardo, para mim é restabelecer a dimensão de algumas coisas que elas foram esquecidas. E que aí, já entrando na primeira contradição, eu acho que, infelizmente, alguma parte da esquerda eu sinto que esqueceu essas dimensões. Eu estou falando da pertença, entendeu? E eu lembro muito aqui, vou citar uma artista de Belo Horizonte, a Marta Neves, que ela fez um texto super bonito no Facebook, quando também aconteceu da prisão do Lula, tal, ela termina com uma frase que eu acho muito, muito foda, assim, que ela fala assim, pertencer é diferente de vencer, é melhor. Então, acho que o que acontece é que a gente também foi guiado numa espécie de mobilização política, e também uma parte da esquerda, e foi muito guiado pela ideia da vitória, assim, de vencer. Só que a gente não pode esquecer a dimensão da pertença, entendeu? A dimensão do coletivo, do que se compartilha, e de que existe uma construção que a pertença é que torna possível, entendeu? E essa construção ela é coletiva, ela tem que ser feita como ali, nos bairros, naquela praça, ela tem que ser feita no olho, no tete a tete. Tem que aprender com o Leão que olhar é muito difícil, e que receber o olhar também é muito mais difícil ainda. Porque existe uma cumplicidade. E quando a política ela é feita sem cumplicidade, a pertença não é mais possível. E se a pertença não é possível, não tem representação que vai resolver. Não existe representação possível. Vira o quê? Vira teatro, vira televisão, vira espetáculo. E aí é que entra o problema. É aí onde acho que o cinema pode entrar. Ir contra o espetáculo. É trazer as imagens para um regime de uma verdade que o mundo insiste em tirar delas. Mas tudo isso para dizer que eu acho que assim, o que 68 e toda essa espécie de luta contra a autoridade nos ensina é que a gente tem que, principalmente para a esquerda, que é guiada pela luta universal da igualdade, entendeu? Para a construção da igualdade, é de entender que tem que, o tempo todo, oscilar entre esses dois polos. O polo de que existe, sim, o perigo de que uma centralidade possa conduzir uma autoridade, só que, para mim, ao mesmo tempo, tem que ser estratégico. E eu acho muito emblemático quando o Lula sobe ali no Paço e chega e fala assim, olha só, vamos escolher quem vai falar, porque muita gente também falando, cada um vai ficar com a cabeça muito confusa, entendeu? Então tem um lado estratégico também da operação política, que ela envolve certas concentrações, que ela envolve certas personalizações, e que eu acho que a gente está no momento de questionar muito isso, e a gente acaba com esse questionamento esquecendo que isso também pode ser importante. Então, assim, voltando ao que eu acho que tem de exemplar no discurso do Lula, existem algumas coisas que a gente precisa voltar para trás. Esse lado estratégico, esse lado da cumplicidade, esse lado da pertença, esse lado do compartilhamento, mas também o lado da estratégia, assim, de saber que, como o Luiz disse, assim, existe uma dimensão da política, ela não é só do lado das ideias, não só conceito, ela é da convivência, ela é do tete-a-tete. E esse filme é exemplar porque ele começa com um monte de gente dividindo ali, fazendo um trabalho de mutirão para compartilhar mantimento, entendeu? Assim, a luta, não estamos falando de greve, nós estamos falando de uma mão lavar a outra aqui, ó, porque é assim que a coisa vai. E só assim que a coisa pode ir, entendeu? Bom, só pensar um pouco mais sobre essa coisa das contradições, que aí vira a pessoa do cinema da mesa. Eu acho que tem uma coisa que é muito fantástica no Leão, assim, que tem a ver com o princípio próprio do filme, né? É que você vê que é um filme que tem uma espécie de inimigo
oculto assim o tempo todo, que é a imagem da televisão, a forma da imagem da televisão. Tanto é que você vê que existe uma diferença brutal de forma cinematográfica, da liberdade da câmera, que é quando filma trabalhador e quando filma patrão. E o patrão, aquele mesmo enquadramento de televisão, aquela coisa rígida, aquela coisa careta, aquela imagem assim tão morta quanto quem está falando. Assim. Eu vejo que os patrões também são de uma ausência de vitalidade absurda. Assim. Eles não têm nem aquela coisa, que é aquela vitalidade maquiavélica do ministro do Trabalho, que aquilo é um vilão de novela. Né? Assim, é impressionante como é que o sujeito fala aquelas coisas e com cinismo absurdo. Tinha preparo atlético para mais, com falas até de novela mexicana. Um negócio absurdo. E isso é interessante porque você vê que tem um princípio político ali muito forte, assim, e que você vê, e depois, lendo algumas entrevistas do Leon, você vê que era uma base mesmo do trabalho, que era de fazer assim, cara, o que pode o cinema nesse momento do Brasil? Qual que é a contribuição, não só estética, social que o cinema pode dar? O cinema pode fazer com que algumas realidades que não podem ser mostradas e que não são necessariamente mostradas pela imprensa sejam vistas. Isso é uma questão de objeto, de mostrar as coisas que não são mostradas, como, por exemplo, aquela invasão da polícia na casa do pessoal, caçando gente que estava escondida, que é uma violência absurda, as próprias favelas, tal, e também mudar a forma, né? Não filmar da mesma maneira com que a televisão filma as coisas, entende? E isso eu acho interessante. Essa já é uma primeira contradição, assim, que o que é essa imagem da verdade? O que é essa imagem que tradicionalmente é devotada a informar as coisas? O que ela informa de verdade? E o que a gente pode, então, enquanto cineasta, mostrar e como que a gente pode mostrar? E o Leon, por ser um baita de um cineasta, sempre tinha isso como uma questão fundamental. Então, acho que isso assim da imagem é importante. Mas o que é legal é que o filme se abre também. O Leon não era como o Luiz mesmo disse, não era um doutrinário, não era um panfletário, jamais, um sujeito de uma capacidade absurda e um sujeito que talvez demore talvez o mais comunista da turma do cinema novo, mas tinha contradições o tempo todo. E o cara pensa isso, o cara estreia filmando Nelson Rodrigues. Se tem alguém que era comunista e que sabia que as coisas tinham outros lados, era o Leon, entendeu? E também, como eu já disse, filmou São Bernardo, que é um livro dedicado a um patrão. E é interessante como que ele se abre, vai colocando o filme também para brigar outras coisas. A coisa da igreja eu acho fantástica, assim, o tratamento que a igreja tem, o respeito, a admiração que a câmera tem pelos ritos, entende? E eu acho que isso, assim, tudo bem que a gente está vivendo um momento, né, com a teologia da libertação, acho que tinha uma esquerda mais próxima da esquerda, e esquerda e igreja tinham uma proximidade maior, proximidade humana maior. Mas mesmo assim, a relação com a igreja é meio tabu, né? Assim, não é aquela coisa que você imagina que a esquerda não é tão natural esse encontro, sabe? E a câmera do Leon e o filme torna isso mais, acho que mais natural, assim, torna isso mais admirável, entendeu? Ele olha para aquilo ali com admiração humana, assim, ele olha para aquilo ali com admiração que ela está para além desse discurso, ou para além da mera identificação de atores sociais, assim, peraí, isso aqui tem outra coisa acontecendo. Fora também isso que o Luiz mesmo já tentou, assim, é uma questão de forma, e que também é uma bela contradição você pensar o quanto que o filme é apinhado dessas imagens que atomizam, né, que elas espalham as figuras, assim, planos gerais, planos de massa, panorâmicos, e vai passando pelo rosto, assim. Tem o Lula tem um protagonismo, óbvio que tem protagonismo, porque ele era o mesmo protagonista daquela luta, e um cara que tinha um papel central ali naquela luta, mas o filme está apinhado de outros rostos, sim, está apinhado de outras vozes e outras falas também, entendeu? Inclusive na montagem é até engraçado que tem um momento que respeita, né, os acontecimentos, é um momento que o Lula dá uma sumida, que é quando a direção é destituída, né, e aí oficialmente a voz do sindicato não tem mais, assim. Então quais são as outras vozes? O filme vai atrás dessas outras vozes e vai mostrar. E, bom, não sei se tem alguma coisa a ver, só porque o Luiz falou, acho que me vem agora à cabeça, acho que pode ser um bom encerramento, só porque você falou da violência, assim, realmente, eu concordo plenamente. O filme mostra, sei lá, umas 3, 4 porradas, assim.
Só que é um filme em que o fantasma da porrada está o tempo todo. Sempre alguma coisa pode acontecer e o tempo todo os discursos e as conversas, as instruções, né, estão sempre falando assim, cara, não faz passeata, cuidado, vai para o ponto de ônibus. E aí com a polícia entrando na casa da mulher, perguntando e tal. E eu acho um negócio maluco, assim, porque quando aquela parte da favela ela é tão, acho ela tão absurda, assim, ela é tão violenta. Aquilo é muito violento. Bom, principais eu não sei, assim, mas olha, eu acho que são figuras muito importantes, assim. Eu acho que o que acontece quando é que assim, a fábrica é uma prisão, né? É um negócio bizarro, assim. Aquela entrevista com as mulheres, para mim, parece aquelas entrevistas no Carandiru, assim. Eu não sinto isso de liberdade nenhuma, assim. Eu acho um negócio absolutamente opressor. A imagem mais para mim emblemática do que é ser trabalhando naquela fábrica é aquele sujeito que tem que ficar desviando para não ser esmagado pela fábrica, pela máquina. Assim, o trabalho do cara consiste em não ser esmagado, em grande parte. Assim. Quando você vê que é isso que a fábrica demanda do sujeito, aquilo que o corpo dele tem que fazer é tentar sobreviver a cada segundo, você fala assim, cara, tem uma coisa muito errada aí, entendeu? Eu acho que assim, o que une as duas instâncias é você ver corpos e vidas absolutamente subalternas ao trabalho e ao poder que o trabalho exerce, entendeu? Eu lembrei, porque a violência ela tem tudo a ver com a imagem. E você vê que é um negócio absurdo, a palavra lei aparece uns 550 vezes. Assim. Eu acho que o grande personagem do filme, na verdade, é a lei. Esse é o grande fantasma do filme, é a lei. Isso que eu acho que tem a ver com o que o Luiz falou no começo. Assim, o filme atual, o filme eterno. Parece que é o mesmo fantasma do Brasil eternamente. A lei usada como discurso para a opressão. A polícia como braço armado da execução da lei para garantir o estado de opressão permanente. É sempre isso. Tristemente, isso é o Brasil. E aí o que acontece quando você vê a televisão e a imprensa, a imagem da televisão e a imagem da imprensa são braços armados da violência do poder. São mais um dos elementos com que o poder se exerce, com que a violência se perpetua. Por não dar voz, por dar voz àqueles discursos cínicos dos representantes patronais, por dar voz àquele discurso absolutamente falso do ministro do Trabalho, que é desmentido por qualquer imagem que o Leão coloca na sequência. Você vê que aquilo é mentira. Então, assim, você vê que a violência ela começa na imagem, ela tem a ver com a imprensa. E depois, assim, que quando você vê aquela imagem da favela, assim, o grande mistério para mim, que é um mistério quase do que é o Brasil, assim, o que eu não consigo explicar no Brasil é a ordem. A lei, assim, que falam o tempo inteiro em lei, falam o tempo inteiro em manter a ordem. E quando você vê que a revolta, assim, ela não parece capaz de perturbar o estado de ordem do Brasil. E ela é absolutamente inexplicável, porque olha aquela família que está dormindo 8 numa cama. Você olha e fala assim, cara, sei lá, mata, vira um bandido, não é possível. Porque, assim, como é que você continua ainda a ser trabalhador? Isso é fascinante, ao mesmo tempo amedrontador. Como é que esse povo que dorme 8 na cama consegue ainda acordar todo dia para buscar trabalho? E não está destruindo tudo ou se arriscando em cada esquina, entendeu? E aí, esse é o negócio que eu acho, assim, que essa ameaça de violência ela é constante. Só que o fantasma da lei é que está ali de braços dados com a violência, circundando todo aquele movimento, todas as vidas daquelas pessoas, e o pessoal que se indignado, aquela mulher que teve a polícia em casa, eu acho que isso não é certo. Eu não sou bandido. Vem enfeitar o quintal da gente, sem mais, sem menos. Aqui não tem ladrão, não tem assassino nenhum, não. Não tem ninguém escondido aí dentro. Na minha casa não tem ninguém, acho que estou sozinha aí. Não tem ninguém. Mas na minha casa vai esconder algum? Eu não estou achando isso aí certo, viu? Eles não têm nada que se envolver com greve. Greve é de trabalhador e de dono de firma, não é de polícia nenhuma, não. Não, só porque... Bom, eu acho opressor, muito. Acho absolutamente violento e acho o inferno. Acho o inferno. Mas o inferno pode ser bonito, dependendo dos olhos de que se olha. Eu acho que, assim, o que eu vou retirar do que você disse é que eu acho que tem dignidade. E eu acho isso também bonito e que vai com que de encontro direto com o que o Luiz disse, assim, que é essa troca de olhares do Leon e dos trabalhadores, e essa capacidade de olhar e também de ser olhado. Assim. Acho que tem tanta dignidade que o que eu acho do caramba é que os caras não são coitados em nenhum momento. Eles são muito donos da vida deles. E eu, que o Luiz falou, os caras são combativos. Tem medo, não. Vai para cima. Assim, os caras podem perder tudo. Cara. E olha assim,
Um dos planos mais terríveis para mim do filme é aquela fila de gente que está querendo emprego, que vai passando, é enorme, enorme. Você fala assim, cara, esses caras tão loucos, que se eles pedem para tirar do exército de miserável, doido para tomar o lugar deles, cara. Os caras não saem, os caras vão. Então isso é maravilhoso, entendeu? Você mostrar coragem, mostrar força, mostrar o corpo forte também, o trabalhador mesmo ali convivendo em meio àquele inferno dantesco da fábrica, entendeu? Então tem dignidade, sim. Tem, e eu acho que isso é muito foda no filme do Leão. Só antes de passar aqui o comentário do Ed, quando mostra aquele trabalhador que está no teasing da amostra também, né? O que me remeteu na cabeça foi um soldado do Vietnã, porque ele está todo sujo, assim, meio de preto, com um capacete que parece um capacete de luta, e não sei como todos nós, mas ele deve ter alguma descendência indígena, com o olho um pouco puxadinho. E eu fiquei pensando, nossa... E aí, quando você falou de super-herói, não é o super-herói que é o soldado lutando contra os Estados Unidos, né? Mas isso me veio durante o filme, assim, à mente. Vou passar aqui para o Luiz. Bem, sem cansar vocês, mas primeiro deve ter sido debatido, né, ao longo da mostra e nas outras mesas, o significado de 68 no Brasil, em plena ditadura. 68 foi o ano do AI-5, né? A ditadura estava se consolidando do ponto de vista enquanto ditadura. É um pouco diferente do contexto francês, por exemplo, né? A não ser que se considere no sentido bem lato de ditadura de classe, que o capitalismo, a sociedade burguesa, etc. Mas, né? Depois lá tinha uma influência, muitos líderes e pessoas do anarquismo, uma saudável, na minha opinião, saudável influência anarquista, da imaginação no poder, do questionamento de qualquer poder, né? Que obviamente é um desafio muito grande para a política, que a política transformadora ambiciona algum tipo de poder, né? Aí não é contradição no sentido de falha, não. É uma contradição intrínseca da política na sociedade democrática, né? Talvez seja uma questão que, não sei os nomes todos, o Éder e alguns outros aqui eu conheço, são da minha geração, né? Mas não todo mundo. Então, lá tinha, por exemplo, a influência do surrealismo no maio de 68 francês é muito forte. Quase todas as palavras de ordem foram aproveitadas da poesia surrealista. O André Breton era a principal referência. O nosso caso é um pouco diferente, né? Porque nós, enfim, morte de Edson Luiz, calabouço no Rio de Janeiro, manifestação dos 100 mil, era uma ditadura militar muito forte e que estava se tornando uma ditadura plena, né? No pior sentido da expressão. Agora, eu queria ressaltar um aspecto que eu acho o seguinte. Aquele momento não foi um momento só de luta contra a autoridade política, né? No Brasil, nós estávamos começando com a luta armada, com a guerrilha, mas também estávamos começando com a contracultura. Todas as duas coisas de vocação libertária, né? Eu, inclusive, que morava em Juiz de Fora nessa época, estava estudando curso clássico, com mais simpatia pela contracultura, né? Porque a luta armada colocava determinado tipo de questão, mais a questão, né, dos interesses das classes populares, do poder político e tal. Mas a questão mais do poder, né? E a contracultura era fortemente libertária na questão do corpo, né, da sexualidade, das drogas, uma série de questões que estão voltando agora, da espiritualidade. Espiritualidade laica, não estou falando da religiosidade formal, não, da questão espiritual do ser humano, né? Então tinha uma série eram dimensões libertárias diferentes. No caso brasileiro, norte-americano também, eu não sei avaliar na questão francesa. Eu queria comentar uma coisa que esse filme mostra bem e que é muito importante, que, na minha opinião, pelo menos, vale só o que vale, é uma opinião pessoal, né, que a sociedade brasileira precisa refletir. É que, na sociedade democrática, o poder é sempre contraditório. Sabe? Ele não tem como não ser contraditório.
Então, não é uma contradição só da esquerda, ou de uma esquerda que chega ao governo, né? Eu, por exemplo, mas sou amigo, conhecido do Freixo, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? E tive uma conversa com ele, se iam fazer aliança ou não no segundo turno da eleição para prefeito do Rio de Janeiro. E, de certa forma, o Freixo estava dividido entre disputar o segundo turno no Rio de Janeiro para ganhar as eleições e governar o Rio de Janeiro nas condições dadas, né, que são contradições tremendas de todo tipo, ou não ganhar e ter um desempenho mais testemunhal, assim, no melhor sentido da expressão, que é o problema problema não, é a questão da vitória. A gente pode fazer política mais para dar um testemunho, né, sem ambicionar governar. Mas isso tem muito sentido, tem também limitações, né? E, num certo momento, no momento desse filme, parecia que a política, para nós, de esquerda, não tinha contradições, seja a política sindical, seja a política partidária. E, ao longo dos anos 80, 90, depois no governo federal, ficou evidente que tinha contradições muito agudas. Ainda mais num sistema político como o nosso, com 30 partidos, né, sem fidelidade partidária. Desses 30, 25 não são partidos políticos, são clubes de negócios, são outra coisa, mas não defendem visão da sociedade, defendem interesses, né? Então, é uma coisa que nós precisamos discutir, porque, assim como o conflito é constitutivo da vida social, né, não é uma exceção, não, ele é constitutivo da vida social, da vida conjugal, da vida, né, da vida íntima. Um livro importantíssimo na época da contracultura era o Eu Dividido, do Ronald Lang. Eu lembro daquele, é um belíssimo livro, inclusive. Está lá, no ilustre psicóloga ali sentada no fundo, que deve lembrar desse. Então, o conflito é constitutivo da vida social. E a contradição também, né? Se você chega ao governo, você tem que lidar com ela. Não é você não tem como abolir a contradição, a não ser numa sociedade autoritária. Bem, e uma última coisa que eu queria dizer também é o uso instrumental da lei, que já estava aqui, né? Aqui numa fase de... Esse filme, historicamente, é o período da transição lenta, segura e gradual que o Geisel propôs, né? O mesmo Geisel que se afirmava e era um homem da distensão, né, da distensão, tal como foi promovida pelos militares, quer dizer, um acordo por cima, né, com as elites dissidentes, o setor mais moderado do MDB, não foi nem com o MDB todo, né, foi só com o setor mais moderado. O Geisel era isso, mas também era o que foi revelado recentemente pelos documentos do Pentágono, do Departamento de Estado, né? Quer dizer, ele era as duas coisas, né? Num certo momento parece que ele respaldou, né? E com conhecimento de causa, o assassinato de opositores. E agora tem gente dizendo que até o Bolsonaro falou isso, pessoas que se insurgiram pela violência contra a ditadura. Uma parte foi, e era legítimo que fosse, porque, né, contra a tirania, até São Tomás de Aquino já falou isso, que contra a tirania, né, a população tem direito de se insurgir. Mas muita gente era contra a luta armada e foi assassinado. Aqui em Nova Lima, o Orlando Bonfim, do Partido Comunista, era contra a luta armada, nunca pegou numa arma na vida, e foi assassinado, e assim, dezenas, centenas, presos, né? Porque o discurso do Bolsonaro é que tinha duas violências. Da mesma maneira como agora eles querem dizer que há dois extremos, Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Se o Lula tem um defeito, é ser excessivamente moderado. Hein? Que o sonho do Brasil é um centro, né?
nesses tempos de pós-modernidade, não deixa de ser engraçado que a imprensa política está em busca de um centro, né, que não existe no país, centro político, né, até porque o que poderia ser considerado centro aderiu ao golpe, é justamente o pessoal que representava o establishment político e rompeu com o pacto da Constituição de 88 e patrocinou o golpe, né, um golpe de Estado, etc. Mas eu acho que esse filme ele trata bem a questão, porque os líderes são importantes, né? Ainda mais numa sociedade, infelizmente, de massas. Não gosto dessa expressão, mas... né? E uma sociedade, em boa medida, contra a nossa vontade, mas é um dado de realidade, uma sociedade do espetáculo, no sentido do Guy Debord, quer dizer, de um mau espetáculo, né? Da espetacularização artificial das coisas. Então, os líderes também são importantes. Quer dizer, a horizontalidade das relações, que era o sonho dos anarquistas, é uma coisa importantíssima, né? E acho que é uma das lições que fica da experiência. Mas, ao mesmo tempo, lideranças autênticas também são muito importantes. E como combinar essas duas coisas numa política democrática? Coisa que não é fácil. Eu, fui ministro 8 anos, né, trabalhei com o Lula, e via as tentações cotidianas, permanentes. O tempo todo a televisão, não só a imprensa, mas a própria condição das coisas, as liturgias do poder, porque o poder também tem as suas liturgias, elas empurram a pessoa não para exercer papel de líder, mas de ser alguém descolado daqueles que busca representar, né? Por último, aí eu queria pegar o Arábia. Tá? Tem uma questão clássica que, para mim, sempre foi muito importante. A contracultura dava muita importância a essa questão, com outro vocabulário, mas não. Que é a questão do sentido do trabalho para a pessoa. Né? E é um conceito que se usava de alienação do trabalho. Né? A perda do sentido do trabalho para quem o realiza. Ou a possibilidade de que o trabalho seja também um espaço, né, de expressão, e não só de execução de tarefas. Esse é um tema importante. Eu não sou especialista nisso, mas de Marx, inclusive. Né? Uma boa parte da obra do Marx tratava desse tema. Já que o trabalho desempenha um papel tão importante na vida das pessoas, e, na minha opinião, posso estar errado, tende a continuar desempenhando, os empregos já não são os mesmos, mas o trabalho continua. Né? Enfim. No Arábia está muito forte esse tema. Né? Para o Leon Richman, talvez. Para o movimento sindical da nossa época, porque eu fui sindicalista dessa época, não estava pautado dessa maneira. Tá? A questão das condições de trabalho não era o principal. Era estabilidade no emprego, salário, né? Direito de organização por local de trabalho. Não era tanto o sentido do trabalho em si mesmo. Né? Isso também é histórico. Às vezes, certas questões emergem com mais força e outras menos força. Eu sinto que hoje isso é muito importante para as pessoas. Quer dizer, sempre foi importante, mas é muito mais importante, muito mais verbalizado, muito mais tematizado. Né? Mesmo os operários, visitando... Uma vez nós visitamos uma fábrica aqui da Coteminas, aqui em Montes Claros, que é a de tecnologia mais avançada do setor têxtil na América Latina e no mundo, talvez. Um tipo de fábrica que já é muito pós-fordista, completamente pós-fordista. E conversando com alguns empregados, eles têm, ao mesmo tempo, um orgulho enorme de lidar com a tecnologia de ponta, né? E um sofrimento meio surdo, assim, tá? De uma relação com a máquina que não é uma relação, sei lá, de expressão. Então, essa é uma questão que devia voltar. Sabe por quê? Eu acho que uma das falhas da esquerda no governo, estou falando das nossas falhas,
foi que nós fomos capazes de avançar muito na conquista, na luta e na conquista de direitos materiais. A esquerda no governo federal avançou muito na promoção dos direitos das classes populares. Mas não tivemos a mesma competência na disputa de valores na sociedade. Então, nós temos um período da vida brasileira, esses últimos 15 anos, que os direitos foram muito ampliados, muito socializados. Não tudo o que se esperava, mas direitos muito importantes, né? Condição de vida é uma coisa importantíssima. Mas um certo retrocesso do ponto de vista da mentalidade e dos costumes. Questão de sexualidade, questão do conceito de família, do Estado laico. A ofensiva que existe no Brasil contra o Estado laico é um negócio de... se for efetivado, quando foi discutir os planos municipais de educação, em 500 municípios brasileiros, certos setores evangélicos, alguns, né, porque tem outros que são mais democráticos, mais progressistas, as igrejas evangélicas históricas, mas modelos pentecostais de origem norte-americana, lutaram e conseguiram, em 500 municípios, abolir o conceito de diversidade. O conceito. Não é nem a expressão disso em termos de direitos, né? É o conceito, a ideia, né, de diversidade de gênero, diversidade étnica, geracional. Então, essa é uma outra contradição, se é que a gente pode usar essa palavra. Quer dizer, talvez nós tenhamos pecado por um certo economicismo. Né? Fomos muito vigorosos na defesa dos interesses populares, o que é importantíssimo. Mas não tivemos a mesma capacidade na defesa das ideias que estavam por trás do projeto de emancipação social, que é uma disputa chave hoje, né, de valores democráticos. Tem uma parcela da sociedade brasileira que foi ganha, não só pelos valores autoritários, mas pelos valores do neoliberalismo, que são individualismo, consumismo, relação predatória com a natureza, né, relação predatória com a própria natureza humana, com o próprio ser, né, o uso instrumental do sexo. O neoliberalismo é isso, a mercantilização do sexo. Né? E talvez a gente tenha cometido no poder político, nesses últimos anos, o mesmo erro que o movimento sindical cometeu naquela época. Uma certa tentação economicista. Né? E eu não estou falando isso como crítica, não. Eu tenho o maior orgulho das conquistas, e acho que todo mundo que participou no governo e fora dele deve ter, pelas enormes conquistas. Né? Minha mãe dizia que acabar com a fome não há nada mais revolucionário no Brasil do que acabar com a fome. Né? Acabar com a fome é uma coisa tremendamente revolucionária. Não é tudo que os revolucionários querem, mas é uma tremenda revolução. Né? Se tinha 40 milhões de pessoas passando fome. Mas tem certas questões que nós não demos a ela prioridade. Talvez, para relançar um projeto da esquerda, a gente deva dar uma prioridade equivalente para a defesa dos interesses populares e dos valores emancipatórios, libertários, etc. As duas coisas acho que precisam andar juntas para que haja uma sustentação na sociedade de um projeto de poder transformador. Porque, senão, na primeira crise econômica, que ameaça tomar uma parte das conquistas materiais, você acaba tendo um certo retrocesso de valores, né? Ou, pelo menos, os valores não estão muito casados com as conquistas materiais. Mas, por último, acho que as pessoas também já estão cansadas aqui, né? Eu senti, tinha muito tempo que eu não vi esse filme. Né? Eu devo, vamos ver se consigo, porque tem uma fila muito justa de pessoas, mas visitar o Lula em Curitiba aí nos próximos 2 ou 3 semanas. Vou ver se eu levo esse filme para ele assistir de novo. Ele, em geral, não gosta, não. Sabe? Ele é um jeito que gosta mais do futuro do que do passado. Mas seria muito interessante ver como é que ele se defronta, né, com isso. Ah, seria uma beleza.
porque ele está lendo muito, ele está estudando muito. Recentemente ele leu a biografia do Vinícius. O Lula é apaixonado pelo Vinícius de Moraes. É um ícone, um dos ícones do Lula é o Vinícius de Moraes. O que mostra que a disputa de ideias e valores tem um certo sentido, né? Porque se tem um sujeito que encarnava valores e ideias sobre a vida, sobre a felicidade, eu não sei se ele era feliz. Minha taxa de ceticismo não me permite, né, ter certeza se as pessoas que encarnam esses valores são necessariamente felizes. Mas que ele encarnava. Não é isso? Poucas pessoas encarnaram tanto quanto ele, né? Então, agora o Lula tem lido biografia do Vinícius, do Garrincha, né, do Noel Rosa. Hein? Você vê que, no fundo, é uma certa inteligência da cultura brasileira que ele está procurando, né? Bem,